Hebreus capítulo 12, do verso 25 até o verso 29. Cuidado para não rejeitardes aquele que fala, porque se não escaparam os que rejeitaram quem os advertia sobre a terra, muito mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus. A sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, estas palavras, ainda uma vez, apontam para a remoção de coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas, para que permaneçam as inabaláveis. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e, desta forma, adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo que consome. Palavra do Senhor. Queridos, feche seus olhos neste momento e peça a Deus que venha falar ao seu coração nesta noite, que venha ministrar no seu coração nesta noite. Fala assim: Senhor, que o Senhor me encontre aqui nesta noite, que o Senhor me ache aqui neste lugar, que o Espírito Santo, venha nos encontrar nesta noite, que a sua graça maravilhosa venha ministrar nos nossos corações, de forma que nós sejamos tocados pelo Espírito Santo do Senhor. Então, ora ao Senhor neste momento, em nome de Jesus, peça ao Senhor, de maneira que você possa sair daqui nesta noite diferente da maneira como você entrou, em nome de Jesus. Pai, nós glorificamos o Teu nome. Glorificamos e sabemos, ó Deus, que nós somos totalmente dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia. E nesta noite, Pai, nós te pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, pois nós ansiamos por ouvir a Tua voz. Ansiamos, ó Deus, de sermos tocados pelo Senhor nesta noite. Por isso, ó Deus, que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, os nossos corações, para que a Tua palavra, ao ser proclamada, ela venha a ser compreendida, entendida, e que venha entrar no mais profundo e íntimo do nosso coração. Nós pedimos isto, ó Deus, nesta hora, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos, eu peço aos irmãos que mantenham a Bíblia aberta nesse texto que nós acabamos de ler, porque nós estaremos fazendo abordagem de outros versos também que se encontra nessa passagem, em todo o capítulo 12. E nós estaremos refletindo nesta noite. E eu gostaria de chamar os irmãos para refletir juntamente comigo nesse texto que nós acabamos de ler, e para que nós possamos compreender o que essa passagem ela quer nos dizer, ela quer nos falar. Nós precisamos entender o contexto que se encontra essa passagem. Nós precisamos entender, olhar para o contexto geral da carta de Hebreus. Nós temos que olhar para a carta de Hebreus e entender algumas coisas que estavam ocorrendo na vida daqueles irmãos que estavam caminhando com Jesus, caminhando com o Senhor, mas que enfrentavam algumas dificuldades. Eles estavam passando por algumas dificuldades, alguns problemas que eles estavam enfrentando, a ponto de que alguns estavam sendo mortos por causa do Evangelho. Algumas pessoas às vezes se sentiam com vontade de retroceder. É por isso que quando nós olhamos para a Epístola de Hebreus, nós vamos encontrar alguns versos, alguns capítulos chamando a atenção, advertindo para esse desejo, essa vontade talvez de retroceder, de voltar atrás, de abandonar a fé. Outros sofrendo por causa do Evangelho do Senhor Jesus. Quando nós olhamos aqui para o capítulo 10, no capítulo 10, do verso 32 até o verso 34, diz assim o escritor de Hebreus: porém, lembrai-vos dos primeiros dias em que, depois de seres iluminados, suportastes com grandes desafios de sofrimentos. Algumas vezes fostes expostos publicamente a ofensas e perseguições, e outras vezes vos associaste aos que assim foram tratados. Pois não só vós compadeceste dos que estavam nas prisões,
mas também aceitaste com alegria o confisco dos próprios bens, sabendo que tendes a posse de algo melhor e permanente. É interessante, queridos, de que nós observamos nessa carta de que a igreja estava passando por alguns desafios, algumas dificuldades, de lutas, de provações. Alguns estavam perdendo os seus bens, outros estavam sendo mortos por causa da fé em Cristo Jesus. E era importante, era necessário então, de que o escritor de Hebreu trouxesse alguma palavra que viesse exortá-los, orientá-los, conduzi-los de alguma forma. Então nós encontramos também na carta de Hebreus palavras de encorajamento, palavra de exortação, palavra que vai fazer com que o povo de Deus olhe para dentro de si e percebam que vale a pena perseverar na fé, vale a pena caminhar com Jesus, vale a pena, a despeito de todas as lutas, a despeito de todas as dificuldades, a despeito de todos os problemas que comumente acontecem na vida quando nós optamos em andar por Jesus, de permanecer firme. E às vezes até mesmo morrer por causa de Cristo Jesus. É interessante de que na carta de Hebreu nós encontramos o escritor exortando, nós encontramos o escritor bíblico encorajando. E é interessante de que para essa exortação e para esse encorajamento é necessário também algum tipo de atitude. Na verdade, nós observamos de que a palavra de Deus, ela gera em nós, ou tem que gerar em nós alguma atitude, tem que gerar em nós alguma ação em relação àquilo que nós ouvimos ou àquilo que a palavra de Deus ensina e orienta. E é interessante que o escritor de Hebreus está pensando exatamente nisso, de que aquilo que ele está ensinando, aquilo que ele está orientando, aquilo que ele está encorajando, aquilo que ele está exortando a igreja, é que é necessário que haja uma ação ativa, é necessário que haja um posicionamento corajoso diante de toda aquela realidade. E é exatamente este o cenário. Este é o cenário que nós encontramos na Epístola de Hebreus. E para que então, queridos, haja essa atitude positiva, essa atitude de encorajamento, é necessário que se haja de alguma maneira. E é interessante que quando nós olhamos para o verso que nós acabamos de ler, que é o verso 25 até o verso 29, o escritor de Hebreus não está pensando diferente. Não está pensando diferente, requer de que a igreja toma algum tipo de atitude, requer de que as pessoas, os seus ouvintes, os cristãos que estão ouvindo aquela palavra, possam reagir de alguma maneira diante daquilo que ele vem afirmar. E é interessante de que, ao lermos essa passagem, o escritor de Hebreus ele vai falar sobre algo que deve chamar a nossa atenção. Porque ele diz assim, logo no verso 25 do texto que nós lemos: cuidado para não rejeitardes aquele que fala. E quando o escritor de Hebreus se apresenta dessa maneira, fala dessa maneira no verso 5, ele está orientando a igreja para que esteja atento àquilo que Deus está falando, àquilo que Deus está dizendo. E é interessante de que aquilo que Deus diz é algo importante, é algo necessário, é algo fundamental para que a igreja possa ouvir e caminhar debaixo daquilo de que Deus está falando. E ele exorta, chamando a atenção, prestai atenção, toma cuidado para não rejeitar aquele que fala, o Deus que expõe a sua palavra. E é interessante de que ele dá continuidade a isso, trazendo fazendo um relato que nos remonta exatamente um período da proclamação da lei no Monte Sinai. Se nós olharmos o capítulo 12, e nós veremos isso no decorrer da mensagem, de que ele vai utilizar algumas figuras do Antigo Testamento para aplicar na igreja atual, na igreja da sua época, para que a igreja pudesse entender de forma com afinco a necessidade de se permanecer firme, a necessidade de caminhar com Jesus, a necessidade de não retroceder e também a necessidade de tomar ou andar de forma diferente diante dos desafios da vida cristã. E então ele vai nos falar no verso 26, dizendo: a sua voz abalou então a terra, mas agora ele prometeu dizendo, mais uma vez, abalarei não só a terra, mas também o céu.
E ele diz no verso 27, ora, estas palavras, ainda uma vez, apontam para a remoção de coisas que podem ser abaladas. Ele está falando de tal forma de que o povo pudesse se lembrar de um Deus que agiu de forma extraordinária no passado. Um Deus que fez maravilhas enquanto o povo caminhava no deserto. Um Deus que fez maravilha, tirando o povo do Egito. Um Deus que fez maravilha de que abrindo o Mar Vermelho. Um Deus que fez maravilha fazendo com que o povo entrasse na terra prometida. Um Deus que fez sinais, um Deus que fez grandes coisas. Ele faz lembrar exatamente esse aspecto. Só que é interessante de que isso aqui vem com um som de advertência, de chamada, de uma exortação, de maneira de que o povo pudesse entender de que existe alguns momentos na nossa vida, na vida do povo, onde somos abalados. Existem alguns momentos na nossa caminhada onde existem abalos. Só que é interessante de que o texto nos diz que esses abalos eles são produzidos pelo próprio Deus. Diferente às vezes, porque às vezes nós passamos na vida e nos sentimos completamente abalados por Deus, às vezes nos sentimos totalmente, nos sentimos de que as coisas não estão caminhando muito bem, às vezes nós sentimos de que estamos passando por uma prova ou por uma dificuldade e que nós identificamos aquilo como algo difícil na nossa vida, só que às vezes nós apontamos para isso dizendo que é o inimigo agindo na nossa vida. Às vezes nós falamos assim, eu estou passando por uma luta enorme, eu acho que o diabo está tentando me derrubar. Eu acho que é uma armadilha do inferno tentando destruir a minha vida por causa dessa provação, por causa dessa tribulação, por causa dessa luta que eu estou passando. Mas às vezes nós não paramos para pensar que talvez seja Deus nos abalando. Às vezes não paramos para poder pensar que talvez seja Deus agindo na nossa vida, estremecendo a nossa vida, abalando toda a estrutura da nossa vida, para que alguma coisa venha a acontecer na nossa vida. Porque às vezes, queridos, nós queremos olhar para a situação que nós estamos passando na nossa vida, principalmente as situações de dificuldade, de perseguição, de luta, de provações, de tribulações, e nós queremos achar um culpado para aquela situação. Às vezes nós culpamos a pessoa que está próxima de nós, às vezes nós culpamos exatamente as forças espirituais, dizendo de que não são coisas do inferno que está vindo contra a nossa vida, contra a minha vida, ou dizendo que é o próprio diabo que está tentando destruir a nossa vida, enquanto na verdade não é. Porque às vezes nós não conseguimos entender ou perceber o agir de Deus na nossa vida em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós declaramos que Deus tem o governo de todas as coisas da nossa vida, mas quando a situação fica difícil, nós pensamos, opa, eu acho que Deus me abandonou, eu acho que Deus me deixou só, eu acho que eu estou sozinho nessa prova. Só que na verdade não é assim que acontece. Só que na verdade não é assim. E eu gostaria de, irmãos, refletir com os amados irmãos nesta noite, diante da pergunta que emerge do texto que nós acabamos de ler, que me faz fazer essa pergunta, e que talvez seja a nossa pergunta diante de todas as circunstâncias difíceis que nós enfrentamos na nossa vida. E a pergunta é, por que Deus nos abala? Se não é o diabo, se a tribulação que nós estamos passando não é a ação do diabo, e nem sempre é Deus fazendo isso, por que Ele faz isso conosco? Às vezes é difícil nós pensarmos nisso, num Deus que nos estremece, num Deus que nos abala. Só que existem algumas razões por que Deus faz isso na nossa vida. Existem alguns motivos que Deus, de vez em quando, Ele nos sacode. Existem algumas razões porque Deus às vezes nos tira do lugar comum, porque a tribulação na nossa vida, o sofrimento na nossa vida, as lutas da nossa vida faz nos sair do nosso lugar comum, porque às vezes nós estamos tão acostumados em determinadas situações, a certas maneiras de viver, e que às vezes nós achamos que é daquele jeito, que é daquela maneira, e Deus está querendo nos levar para um outro nível, Deus está querendo nos levar para uma outra situação,
Deus está querendo fazer algo novo, de novo na nossa vida, só que às vezes nós somos tão resistentes a isso. Então Deus olha de lá de cima e fala assim: eu vou abalar, eu vou estremecer, eu vou causar um terremoto. E às vezes nós não conseguimos lidar muito bem com isso e perguntamos: por que, Deus? Por que o Senhor faz isso? E nós procuraremos responder exatamente essa pergunta: por que Deus nos abala? E a primeira coisa que nós podemos observar nesse texto, porque Deus nos abala, nós encontramos isso a partir do verso 12 até o verso 17, mas eu vou fazer a leitura do verso 12 até o verso 13 primeiro. Acompanha aí, querido. Diz assim: porém, firmai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, endireitai os caminhos para os vossos pés, para que o manco não se desvie, mas pelo contrário, seja curado. Por que Deus nos abala? A primeira coisa, queridos, na tentativa de trazer a resposta para esta pergunta, por que Deus nos abala? Deus nos abala para gerar em nós firmeza e cura. Para firmar os nossos pés, para gerar firmeza na nossa vida, para gerar cura na nossa vida. Muitas das vezes nós precisamos ser estremecidos pelo Senhor, nós precisamos ser estremecidos por Deus, para que então possa gerar cura na nossa vida, cura na nossa alma. E às vezes nós passamos por lutas e provações para que algumas áreas da nossa vida seja colocada no lugar. Só que para que as coisas possam ser colocadas no lugar, é necessário que haja abalo, é necessário que haja terremoto. Embora nós não gostamos muito bem disso, de sermos estremecidos, de passarmos pelas lutas, passarmos pelos terremotos da vida, pelas tribulações da vida, pelas dificuldades da vida, nós não gostamos disso. Mas às vezes a questão não é gostar, a questão da necessidade que às vezes Deus olha para nós e diz: eu vou estremecer você, eu vou te abalar. Para quê? Para que você saia dessa situação mais forte, para que você fique mais maduro, para que você possa crescer, para que algumas áreas da sua vida venham a ser curadas. E nós podemos, irmãos, pelo menos perceber 3 áreas da nossa vida que precisam ser curadas e que são curadas quando Deus nos abala. E aí nós encontramos isto a partir do verso 13 até o verso 17. E uma das áreas que Deus precisa, que Deus trabalha na nossa vida, é no verso 14, que ele diz assim: procurai viver em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A primeira área que Deus quer tratar em nós, que Ele quer tratar na nossa vida, e que às vezes é necessário abalar para que se cure, abalar para que haja firmeza, está relacionada à nossa vida relacional, a nossa vida na nossa relação com o outro, na nossa relação com o próximo. Porque às vezes, queridos, nós conduzimos a nossa vida, nós levamos a nossa vida e achamos que as pessoas que caminham conosco não são importantes. Às vezes nós achamos que as pessoas que caminham conosco, elas não têm a sua relevância na nossa vida. E na verdade, não é isso. Na verdade, Deus nos chama para termos uma vida relacional com o outro, amorosa. Não é sem razão que Jesus vai falar, ao falar a respeito dos mandamentos, no resumo dos mandamentos, de amar a Deus sobre todas as coisas, ele também diz amar o seu próximo como a ti mesmo. Percebam, de que se nós observarmos apenas esses 2 mandamentos, nós resolveríamos muitos problemas na nossa vida. Se nós tomássemos a atitude de amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, nós resolveríamos muitos problemas na nossa vida. Muitas situações relacionais do nosso dia a dia, na nossa relação dentro de casa, na nossa relação com amigos, no trabalho, na igreja, na comunidade da fé, seriam resolvidas.
Porque, na verdade, Deus é um Deus relacional, é um Deus que se relaciona e requer de que cada um de nós venhamos relacionar uns com os outros, mas relacionamentos saudáveis, onde o nome dele seja glorificado. E é interessante, queridos, de que o escritor bíblico, ele vai colocar essa ideia de vida relacional exatamente com a ideia de santificação, porque ele diz assim: procurai viver em paz com todos e em santificação. Às vezes nós temos um olhar equivocado a respeito da santificação, porque às vezes nós queremos ser como monges eremitas que vai para o deserto para viver longe de todo mundo, porque ali sereis santo. Mas o maior desafio que se tem é ser santo dentro dos seus relacionamentos. Não tem como viver uma vida relacional longe de uma vida de santidade. Não tem como viver uma vida de santidade sem uma vida relacional. E é a vida relacional que vai demonstrar o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós precisamos santificar. Principalmente naquelas horas quando eu digo assim: eu não gosto daquele irmão, eu não vou com a cara dele, eu suporto ele, né? Mas se ele puder ficar bem longe de mim, tá bom. Queridos, percebam que tem alguma coisa errada, porque se todos nós iremos morar no céu, essa morada no céu não começa no céu, ela começa aqui, dentro da comunidade da fé, no trato uns com os outros. E o remédio para que nós possamos viver uma vida de santificação e ao mesmo tempo uma vida relacional que agrada a Deus se chama perdão. Se chama perdão. E perdão, não perdão Nutella, né? Mas aquele perdão de Jesus Cristo de 70 vezes 7. E não aquele 70 vezes 7, né? Quer dizer, né? Não, diário. Percebo que é um caminho mais difícil, mas é o caminho adequado. E às vezes, quando as relações elas estão rompidas, quando existe problemas, dificuldades nessas relações, na vida relacional, Deus vai lá e toca, Deus vai lá, age, e às vezes Deus nos dá uma estremecida exatamente nessas áreas, para que então as coisas possam voltar para o lugar. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma perda que existe, às vezes é um problema irremediável que você vai ter que procurar o outro para poder conversar com ele. Deus vai agir de alguma maneira para que seja restaurado, para que haja relacionamento. Por que Deus nos abala? Porque Deus quer gerar firmeza e cura em nossos relacionamentos. Uma outra área que Deus nos abala, queridos, verso 15, diz assim o texto: cuidado, diz o texto, cuidado, para que ninguém se abstenha da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e muitos sejam contaminados por meio dela. Uma outra área que Deus quer trabalhar na nossa vida, e muitas das vezes Ele nos abala, não está somente nas questões relacional, da nossa relação com o outro, mas está também nas nossas questões emocionais. Tem áreas emocionais na nossa vida que precisam ser tratadas, e Deus nos abala para gerar firmeza e cura nas áreas emocionais da nossa vida. E é interessante, queridos, de que uma das coisas, talvez os irmãos não pararam para pensar, mas o texto bíblico nos fala isto, que uma das coisas que pode nos abster da graça de Deus se chama raiz de amargura. É o que diz o texto bíblico. Ele diz aqui no verso 15, cuidado para que ninguém se abstenha da graça de Deus. Nós sabemos que existe uma ação de Deus, mediante a sua graça, que nos alcança, que nos molda, e sabemos que a graça nos alcança não por mérito, nós sabemos de todas essas coisas,
Mas existe algo, queridos, que nos chama a atenção, que muitas das vezes nós somos privados, não por culpa de Deus, mas culpa de nossa, por causa de algumas coisas dentro da nossa vida que não foram tratadas ainda. Principalmente aquilo que se chama amargura. E o texto chama a atenção de a raiz de amargura que vai brotando, vos perturbe e que muitos sejam contaminados. Amargura de alma. Amargura que te afasta de experimentar o melhor de Deus, de experimentar o melhor da comunidade da fé. Amargura que vai sugando, que vai destruindo. E é interessante, querido, de que quando o escritor de Hebreus fala a respeito disso, dessa raiz de amargura, ele tem em mente exatamente o que a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio, capítulo 29, verso 18. Quando o texto diz exatamente o seguinte: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel. O escritor de Hebreus está pensando exatamente nesse texto, Deuteronômio capítulo 29, verso 18. Essa amargura, que amargura é essa? Que raiz de amargura é essa? É uma raiz de veneno e fel. Pessoas amarguradas são pessoas que geram fel, que faz mal, é como um veneno que machuca. É uma árvore venenosa, é uma árvore que dá fruto venenoso, amargo. E essas questões da amargura estão relacionadas à questão da alma, das circunstâncias da vida, que vai nos machucando, que vai gerando angústia, que vai gerando morte do nosso ser. Porque ninguém fica amargo de uma noite, de um dia para o outro. A amargura, ela entra na nossa alma, no nosso coração, com o passar dos dias, com o passar dos anos, com circunstâncias, com problemas, com ressentimentos que não foram tratados, por questões da alma que não foram resolvidas, por problemas que nós carregamos dentro do nosso coração e não tratamos, que não pedimos perdão, que não nos lançamos diante do Senhor, que não confessamos diante de Deus. Aquilo vai gerando uma tristeza, aquilo vai gerando morte dentro de nós, e daqui a pouco nós estamos matando o outro também. E às vezes, para que essas questões sejam tratadas dentro da nossa vida, Deus nos abala. Deus nos abala, para que nós possamos voltar-se para Ele, para que nós possamos lançar diante dele tudo aquilo que nos machuca, tudo aquilo que nos dói, tudo aquilo que foi gerado angústia, tudo aquilo que foi gerado morte dentro de nós, pegarmos tudo aquilo que gerou amargura, um veneno, porque o veneno, irmãos, às vezes quando nós falamos algo que machuca o outro, antes de machucar o outro, machucou primeiro a nós mesmos. Antes de nós falarmos alguma coisa que vai matar o outro, nós matamos a nós mesmos. Antes de nós dizermos alguma coisa que vai colocar outra pessoa lá embaixo, nós já nos ferimos. E muitas das vezes, queridos, nós ferimos os outros porque nós estamos feridos. Muitas das vezes nós machucamos os outros porque nós fomos machucados. Mas muitas das vezes nós maltratamos os outros porque nós fomos maltratados também. Mas Deus não quer isso para a nossa vida. Ele quer nos curar, Ele quer gerar firmeza, Ele quer gerar cura. E muitas das vezes, para que isso aconteça, Ele nos abala. Porque às vezes nós não conseguimos enxergar isto. Às vezes nós estamos tão machucados, estamos tão doloridos, que não reconhecemos, não conseguimos perceber que nós precisamos de ajuda, que nós precisamos lançar aos pés do Pai e pedir socorro, pedir ajuda, pedir a Ele que venha ao nosso encontro para poder nos ajudar, nos erguer de novo, levantar de novo, para que nós possamos seguir o nosso caminho, seguir em frente. Porque Deus nos abala. Deus nos abala porque Ele quer gerar firmeza e cura na nossa vida, em áreas fundamentais da nossa relação com o próximo, nas nossas questões emocionais. Mas também tem uma outra área que Deus nos abala porque Ele quer tratar em nós.
Diz o texto, no verso 16, o verso 17, o seguinte: ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que por uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque sabeis que mais tarde, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado e não achou lugar de arrependimento, ainda que o buscasse com lágrimas. Uma outra área que Deus nos abala para gerar firmeza e cura está relacionado à nossa vida espiritual. Está relacionado à nossa vida espiritual. E é interessante que o escritor de Hebreus vai utilizar como exemplo para isso a situação de Esaú, que como primogênito que ele era, ele rejeitou o seu direito de primogenitura, vendendo, trocando por um prato de lentilha para o seu irmão, Jacó. E é interessante de que o texto não vai falar a respeito de Jacó, vai falar o que aconteceu com Esaú. Não está falando a respeito, né, que Jacó enganou, tem toda a história lá com relação a Jacó. Mas o escritor bíblico vai chamar a atenção de que Esaú, que era o primogênito, tinha o seu direito de primogenitura, ele vendeu, ele abriu mão de algo tão extraordinário, de algo tão importante para a vida dele. E como o primogênito que ele era, ele receberia as bênçãos da primogenitura. Ele seria abençoado, mas ele deu pouco caso àquilo que era importante na vida dele. Na verdade, ele não considerou aquilo importante. Queridos, quantas e quantas vezes nós vivemos na nossa relação com Deus de qualquer jeito? Quantas e quantas vezes nós levamos a nossa vida cristã de qualquer maneira? Correndo o risco de não entregar o melhor para Deus, de viver o melhor para Deus. Quando nós entendemos que a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus e que a nossa finalidade última é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, o quanto dessa dimensão nós estamos vivendo. O quanto nós temos dedicado a nossa vida ao Senhor, o quanto nós temos relacionado com Ele, com Jesus. Mas um relacionamento profundo, não um relacionamento dominical, de estarmos aqui apenas algumas horas de um relacionamento com Cristo no culto, seja pela manhã, ou seja pela noite, ou nos dias de estudo bíblico na igreja. Porque Jesus quer se relacionar conosco por completo, não somente aqui, mas também em casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na faculdade, na escola, onde quer que nós estivermos, na rua, seja qualquer coisa que nós estivermos fazendo, Ele quer se relacionar conosco. E às vezes nós vendemos esse direito, abrimos mão desse direito de relacionar com Ele, de uma vida espiritual voltada para Ele, de uma vida cristã totalmente dedicada para Ele, de um relacionamento íntimo e profundo com Ele, para vivermos e experimentarmos as coisas deste mundo, os desejos deste mundo, para conduzirmos a nossa vida de qualquer maneira, de qualquer jeito. Às vezes nós não valorizamos esse momento aqui, de estar na comunhão com os irmãos, na vivência da comunidade da fé, ouvindo a palavra de Deus, adorando o Deus único e verdadeiro, Criador do céu e da terra, em comunidade, aprendendo, estudando a palavra do Senhor, ou uma vida dedicada de oração, de entrega, de meditação da palavra de Deus, não somente aqui, mas fora. Quantas e quantas vezes nós trocamos isto por outras coisas? E às vezes, queridos, para que Deus então, para que as coisas venham mudar na nossa vida, Deus vai lá e nos estremece na nossa vida espiritual. E aí às vezes a gente acorda e fala assim, meu Deus, que prova é esta que eu estou passando? Não, eu preciso agarrar mais com Jesus, eu preciso andar mais com Jesus, eu preciso estar mais próximo dele. É por isso que às vezes nós não entendemos algumas coisas que acontecem na nossa vida, e essas coisas elas vão nos aproximar de Jesus.
É Deus falando assim: eu não vou abrir mão de você. Eu não vou abrir mão de você. E nós não podemos abrir mão de viver uma vida relacional com Deus, uma vida espiritual que agrade ao Senhor, que exalte ao Senhor. Porque Deus nos abala. Deus nos abala para gerar firmeza e cura na nossa relação com o próximo. Na relação emocional, nas questões emocionais da nossa vida que precisam ser tratadas. E também nas questões espirituais da nossa vida. Aí Deus vai lá e nos abala. Nós continuamos, queridos. Por que Deus nos abala? Por que Deus nos abala? Deus nos abala também, queridos, por uma outra razão. Deus nos abala não somente para poder gerar em nós firmeza e cura, mas Deus também nos abala porque Deus quer gerar em nós um alento, um consolo, onde o pavor é substituído pelo encanto, onde o passado pavoroso será transformado em alegria. Verso 18 até o verso 24 diz assim, acompanha aí, queridos, o que a palavra de Deus diz. Ainda não chegaste ao monte apalpável, em chamas, a escuridão, as trevas, a tempestade, ao ruído da trombeta, ao som das palavras, que os que as ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, porque não podiam suportar os que eram ordenados. Mesmo o animal, se tocar no monte, será apedrejado. E a visão era terrível, que Moisés disse, estou atemorizado e trêmulo. Mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, ao incontável número de anjos de reunião festiva, a igreja dos primogênitos registrado nos céus, a Deus, o juiz de todos, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o sangue de Abel. Queridos, é interessante de que o escritor de Hebreus nos chama a atenção e respondendo à pergunta por que Deus nos abala, precisamos entender que ele utiliza o contexto do Antigo Testamento. Ele fala da experiência do povo de Deus, uma experiência pavorosa. O povo passou 430 anos de escravidão no Egito, uma situação muito difícil, de lutas e provações, porque a situação de escravidão não é fácil. E é interessante de que esse texto, esse verso que nós acabamos de ler aqui, é uma narrativa do que aconteceu em Êxodo capítulo 19. Quando Moisés, então, recebe as leis. E é interessante de que o povo está reunido abaixo lá do monte Sinai. E Moisés está lá em cima falando com Deus, ouvindo Deus falar, e o povo lá embaixo atemorizado, com medo, preocupado, via apenas a escuridão, via apenas a tempestade, via as trevas, via o clangor da trombeta. Esse era o relato, era essa a situação. Havia proibições, não pode tocar no monte, porque se tocar no monte, Moisés estava lá em cima, mas se tocar no monte aqui embaixo, vai ser morto. Então percebo que este ambiente era um ambiente que gerava medo, que gerava separação, era um ambiente da lei, era um ambiente da escravidão. E o escritor de Hebreu faz esse contraponto, mostrando de que aquilo que era lá atrás, aquilo que estava lá atrás, aquilo que estava relacionado à lei, era algo que gerava morte, era algo que gerava dor, era algo que gerava angústia, era algo que não curava, era algo que não libertava, era algo que não salvava. Mas o escritor vai falar que chegamos a um novo tempo. E ele começa a expressar isso, porque ele começa a falar sobre as bem-aventuranças a partir do verso 22. Mas tende chegado ao monte Sião,
a cidade do Deus vivo, e ele começa a falar de um outro, algo novo, começa a falar de algo diferente, ele começa a falar de algo que está relacionado à graça, de algo que realmente transforma, de algo que realmente liberta. Ele começa a falar de uma nova aliança, uma aliança que traz vida, uma aliança que está relacionada à pessoa de Jesus Cristo, uma aliança que está relacionada ao sangue de Jesus que foi vertido na cruz do Calvário, que trouxe salvação, que trouxe vida. E ele fala sobre isso. Sabe por quê? Às vezes Deus nos abala, queridos, para que aquilo que é tristeza em nós venha se transformar em alegria. Para que aquilo que está doendo na nossa vida venha passar. Para que aquilo que era um desastre, aquilo que era pavoroso, porque às vezes as pessoas vão falar, por quê? Lembra de como a pessoa vivia. A pessoa vivia, não vivia mais, não vive mais, porque a graça de Deus alcançou essa pessoa e transformou completamente a sua vida, trouxe vida, restaurou, mudou a história de vida, deu uma direção, deu um rumo, tem um caminho agora a seguir. Esse caminho se chama Jesus. É isso. O problema é que às vezes nós remoemos o passado, pensamos no passado, o passado passou. Uma vez que Cristo Jesus entrou na vida, houve luz, transformação, renovação, é uma nova vida, é um novo começo, é um momento de vida, de esperança. Então aquilo que te trazia tristeza não te traz mais, porque Jesus é a sua alegria. Aquilo que sugava a sua força não suga mais, porque Jesus é a sua força. Aquilo que te escravizava não te escraviza mais, porque Jesus é a tua libertação, é a tua liberdade. Aquilo que era as trevas não é trevas mais, porque Jesus é a sua luz. É assim que nós precisamos caminhar. Só que às vezes nós estamos tão envoltos em determinadas situações que nós não conseguimos enxergar isto, e então Deus vai lá e nos abala, nos estremece, para que nós possamos começar a experimentar as coisas boas que o reino dos céus tem para cada um de nós. Mas tem uma outra coisa também, queridos, que nós precisamos observar, e assim, respondendo a esta pergunta, por que Deus nos abala? Verso 27 e verso 28. Diz assim: ora, essas palavras ainda uma vez apontam para a remoção de coisas que podem ser abaladas, ou seja, as coisas criadas para que permaneçam as inabaláveis. Por isso, recebendo um reino inabalável, sejamos gratos e desta forma adoremos a Deus de forma que lhe seja agradável, com reverência e temor. Porque Deus nos abala? Porque Ele quer gerar em nós um reino inabalável. Porque Deus nos abala? Porque Ele quer gerar em nós um reino inabalável. Existem coisas que na nossa vida só vai ser removida quando nós somos abalados. Tem coisas na nossa vida que nós só vamos deixar de lado quando Deus lançar luz naquela situação e nos estremecer exatamente ali, para que aquilo que for palha, aquilo que não for de Deus, aquilo que não pertence ao Senhor, saia completamente da nossa vida, para que então fiquemos exatamente no lugar onde Deus quer que nós fiquemos, para que nós vivamos exatamente da maneira como Deus quer que nós vivamos. O texto é bem claro em dizer de que existem coisas que precisam ser abaladas, coisas que podem ser abaladas, coisas criadas. E para que nós nos tornemos inabaláveis, é necessário que as coisas que são abaláveis na nossa vida caiam por terra, saiam da nossa vida. E muitas das vezes, para que isso aconteça, é necessário que nós sejamos abalados. É por isso que nós às vezes não entendemos o agir de Deus na nossa vida. É por isso que às vezes não entendemos por que certas circunstâncias acontecem na nossa vida.
Porque às vezes nós olhamos para determinadas situações na nossa vida e pensamos que é algo ruim que está acontecendo conosco. Às vezes achamos que é um castigo de Deus. Achamos que às vezes é algo que achamos que Deus não está preocupado conosco. Mas a palavra de Deus, ela continua sendo a mesma e diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, não importa que circunstâncias sejam estas, porque elas irão cooperar para a honra e a glória de Deus na nossa vida. Não tenhamos medo de sermos abalados por Deus, porque enquanto nós estivermos sendo abalados, Deus está dizendo, tem coisas que precisam ainda ser tratadas na nossa vida. Tem coisas que ainda precisam ser tiradas da nossa vida. Tem coisas que ainda precisam ser removidas da nossa vida. E por que ele faz isso? É sempre para poder gerar algo novo. E é interessante o que diz o escritor, a palavra do Senhor lá em Ageu, capítulo 2, versos 6 e 7, 9. E ele diz assim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. A gente não entende muito bem o porquê e como Deus faz as coisas. Mas Deus faz. E Ele faz do jeito dele. Nunca é do nosso jeito. Nunca é de acordo com os nossos pensamentos. Não é sem razão que Jeremias vai dizer, Deus falando lá em Jeremias, eu bem sei que pensamento tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal, para dar os fins que desejardes. É Deus que tem todos os pensamentos a nosso respeito. O escritor de Provérbios, por várias vezes, se os irmãos lerem Provérbios, várias vezes vai encontrar versículos apontando para isso. O homem faz os seus planos, mas é Deus que dirige os passos. Faz os seus projetos, mas é o Senhor que faz, que confirma ou não essas coisas. Por que Deus nos abala? Por que Deus nos abala? Deus nos abala, queridos, porque nós precisamos estar dispostos, como ele diz lá no verso 25, de ouvir a voz de Deus. E Ele faz isso para que nós possamos, para que seja gerado em nós firmeza e cura. Ele faz isso para transformar completamente a realidade da nossa vida, transformar aquilo que é pavoroso em algo extraordinário. E Ele faz isso para gerar em nós um reino inabalável, onde tudo aquilo que não for de Deus na nossa vida, e tudo aquilo que não agrade ao Senhor, será abalado, será retirado, para que fique aquilo que é inabalável. Se você está sendo abalado por Deus, por alguma razão, por alguma circunstância, por Deus, não pense que é o diabo, não. Por Deus, é porque Ele está querendo tratar algumas áreas na sua vida. Talvez você não conseguiu identificar ainda
O que Deus está querendo tratar na sua vida? Mas Ele está querendo tratar algumas coisas na sua vida. Queridos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus.